Vou começar, isso, pronto. Até para a gente depois colocar no YouTube, alguma pessoa que queira assistir. A gente tem também um canal no YouTube. Então, como eu falei, eu notei que os meus clientes, quando eles chegavam, uma das coisas que eles tinham mais dificuldade era de entender o que tem que ter num projeto de pesquisa. O que é relevante estar presente num projeto de pesquisa. E muitos chegavam assim meio perdidos. Não sei o que precisa, o meu professor de TCC na faculdade não deu as orientações, ou quando deu eu não estava presente, ou, sei lá, as justificativas eram as mais variadas. Até porque a gente procura muito, quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, a gente quer muito uma fórmula, né? A gente quer encontrar alguma coisa que diga para a gente, escreve aqui, faz aqui, tira aqui, bota ali. E é um processo de construção que precisa ser vivenciado por aquele que está elaborando o seu projeto. Então, quando a gente fala de projeto de pesquisa, e por que sem neura? Porque geralmente a pessoa, quando ela está desenvolvendo um projeto de pesquisa, ela fica meio surtada das ideias, né? Fica muito preocupada, fica naquele pensamento de será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que o pensamento é verdadeiramente esse? Será que o meu professor vai gostar? Será que... E vai os mais variados serás da vida. Daí, uma das primeiras coisas que eu gosto de pensar, e aí eu pensei nesse nosso momento, em ser um momento de perguntar e responder, porque fica mais fácil da gente trabalhar, até da gente poder compreender, no sentido de o que é um projeto? O que vem a ser um projeto? Eu gosto de pensar no projeto como sendo uma espécie de planejamento, né? É difícil a gente fazer as coisas se a gente não planeja, se a gente não projeta, se a gente não prospecta, né? Então, o projeto nada mais é do que o levantamento de todas as informações que são necessárias para que eu melhor compreenda aquela ação que eu desejo realizar. Então, o projeto, antes de ser algo que me é exigido por uma ação obrigatória, um projeto é um planejamento daquilo que precisa ser realizado. Quando um projeto ele é bem desenhado, a gente fica mais consciente das coisas que precisa fazer, porque a gente prevê ou todas não, ou a maioria das possibilidades, e a gente se sente mais confortável naquilo que vai executar. Nesse pensamento, o projeto de pesquisa caminha diferente. O mesmo pensamento se aplica ao projeto de pesquisa. Então, se um projeto, em linhas gerais, ele é um planejamento das ações que serão executadas e de tudo aquilo que embasa o que eu vou desenvolver em uma determinada ação, um projeto de pesquisa também é esse respaldo, esse entendimento, essa base que garante que eu efetive uma tarefa e eu consiga ir do início até o final com com maior sucesso. E o projeto de pesquisa, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Primeiro porque tudo que eu escrevo num projeto, não sei se alguém já disse isso para vocês, mas um projeto de pesquisa, tudo que eu desenvolvo dentro de um projeto é utilizado no trabalho pós-projeto ou no trabalho seguinte. Isso quer dizer que nada se perde, tudo se aproveita. Então, eu praticamente tenho
mais da metade do meu trabalho efetivado no projeto, quando o projeto ele é bem desenvolvido e eu vou além do que é essencial. É muito comum os alunos perguntarem assim, quantas páginas tem que ter um projeto? Às vezes, as instituições de ensino, elas dizem, olha, o projeto tem que ter 10, 15, 20, 30 páginas. Porque elas precisam estabelecer um mínimo, senão, ou o máximo, senão elas se veem com alunos que entregam um projeto de uma página, ou com alunos que entregam um projeto de 100 páginas. E aí isso torna inviável para o professor fazer alguma correção. Mas a gente muito mais se preocupa com a quantidade do que com a qualidade do conteúdo. E é esse conteúdo com uma boa qualidade que nos favorece a construção, a continuidade da construção do trabalho, tá? Então, não sei se até agora eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu queria primeiro que a gente entendesse, que a gente compreendesse que o projeto de pesquisa, antes de qualquer coisa, ele é um planejamento. E sendo um planejamento, tendo sido bem desenvolvido, ele nos orienta a todo o desenvolvimento do nosso projeto. Um outro ponto importante. Se ele é um projeto, se ele é um planejamento, ele pode ser revisado, ele pode ser reajustado, ele pode ser modificado? Claro que pode. Se ele é um planejamento, todo planejamento, ele pode, ele carece, ele necessita, em algum momento, da gente fazer alterações. Isso quer dizer que o meu projeto, ele vai nascer com uma cara X, mas ele pode findar com uma cara Z. Ou seja, durante o momento em que a gente vai desenvolvendo aquele material, que a gente vai trabalhando na construção dele, é natural que ele vá ganhando novas formas, que ele vá ganhando novos contextos, que ele vá ganhando novos desenhos. Isso faz parte do processo de construção do projeto, tá? No projeto de pesquisa, isso também cabe, até porque a gente está fazendo um intrólito, fazendo uma introdução para chegar a essa ideia do projeto de pesquisa propriamente dito. Aí, a gente se pergunta assim, mas será que existe alguma norma técnica? A ABNT tem alguma norma para projetos de pesquisa? Eu gosto de pensar que a norma da ABNT, ela é incontestável quando a minha instituição de ensino, ela não possui uma norma específica. Então, se a minha instituição de ensino, ela não tem uma norma, ela não tem o seu padrão de desenvolvimento, eu posso ir diretamente para a norma da ABNT, porque ela atende todas as minhas necessidades. Então, você está querendo dizer, Ivone, que existe uma norma da ABNT para projeto de pesquisa? Sim, eu estou dizendo que existe uma norma da ABNT que trata de projeto de pesquisa, que é a NBR 15287, ainda de 2011. Quer dizer, ela não sofreu nenhuma alteração nos últimos anos. Ela não precisou ainda ser alterada. Talvez seja alterada pelos próximos anos, mas até o momento, como ela direciona o desenvolvimento, a apresentação, os elementos que devem compor um projeto, e não tem muita questão de mudança, ela não sofreu alteração nos últimos tempos. O que sofreu alteração foram as normas que a complementam, né? Eu gosto também de pensar que quando a gente tem a norma, a gente tem um direcionamento, fica mais fácil de trabalhar. Ruim é quando a gente não tem norma, porque aí a gente pensa assim, o que eu vou fazer? Eu vou pela direita ou vou pela esquerda? E quando eu tenho a norma, fica muito mais claro o que eu vou fazer e como eu vou fazer, né? Bom, até aqui, tranquilo? Se quiserem se manifestar via chat, não tem problema, mas se quiserem falar, também fiquem de boa. Tudo bem, Armindo? Bom, tudo em ordem. Vamos lá, vamos seguir. Bom, nesse pensamento, a norma da ABNT, que vai ser o meu direcionador hoje,
até para a gente poder falar desses elementos que compõem um projeto, ela diz para mim que um projeto de pesquisa, aquela norma 15287, ela diz para mim que um projeto, um documento denominado de projeto, ele tem duas partes, basicamente. Uma parte interna e uma parte externa. Nessa parte externa, eu tenho a capa e a lombada. O que vem a ser uma capa e o que vem a ser uma lombada? Vou pegar aqui um livro qualquer, só para a gente ter essa impressão. Então, aqui eu tenho um livro, eu tenho a capa, né? A capa, frente, e a lombada, que é essa lateral, que tem dados, tá? Então, a frente, que é a capa, onde fica o título, e eu tenho aqui a lombada, que é essa lateral, onde tem, geralmente, alguns dados, algumas informações das bibliografias. E dentro do meu material, eu tenho elementos que são denominados elementos internos. Esses elementos internos, eles são divididos em pré-textuais, ou seja, antes do texto, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. A norma diz para mim basicamente isso, e aí ela vai debulhando mais um pouquinho essas informações. Daí, aí alguém me perguntaria assim, ou a Simone ou o Armindo, me perguntaria assim, mas Ivone, eu fiz um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa foi encadernado em aspiral. Tem lombada? Não, não tem lombada. Então, só existe lombada quando a encadernação for encadernação do tipo brochura, que é essa de livro. Que é essa de livro. Aí, nesse caso, eu tenho encadernação que necessita de definição de lombada. Quando a minha encadernação ela é do tipo aspiral, ou espiral, né? Eu não tenho lombada, mas eu tenho capa e os outros elementos internos, tá? Bom, enquanto elementos internos, aliás, enquanto capa, a capa tem elementos que são essenciais. Então, é essencial que a gente tenha no alto, de acordo com essa norma, o nome da instituição, o nome do aluno, o título do projeto, e logo embaixo a gente tem a cidade, seguido da unidade federativa, e o ano de postagem daquele projeto. Ali, nessa folhinha que eu estou projetando para vocês, tem algumas dicas ali de normalização. Essas dicas, elas são de acordo com a norma, tá? Notem que ali eu botei caixa alta, fonte 12, negrito, isso está de acordo com a norma. Por que você não botou ali Times? Por que você não botou ali Arial? Já não definiu a fonte? Porque, a gente vai ver mais adiante, ela não especifica o tipo de fonte, ela especifica tamanhos, tá? Então, ali eu tenho no alto o nome da instituição, preciso saber quem é, para onde esse trabalho vai ser entregue, o nome do aluno, ou o nome de quem está propondo aquele projeto, o título do projeto, seguido de subtítulo, se houver. E o interessante, esse subtítulo, de acordo com essa norma, ele vem depois de 2 pontos. Notem que aqui ele está na mesma linha. Por que ele está na mesma linha? Porque ele não precisa pular de linha. Ele pode ficar na mesma linha. Ele não precisa pular. Ele fica na mesma linha que não há nenhum problema, nem precisa mudar o tipo de letra. Tá? E embaixo, cidade, unidade federativa e ano. Isso é a definição básica da capa de um projeto de pesquisa. Geralmente, as instituições, elas se mantêm isso. Elas não alteram muito esse processo de distribuição. Às vezes, uma ou outra tem uma logomarca, uma marca d'água, alguma coisa que quer dispor ali de informação e que coloca na sua capinha para ficar até mais interessante. Eu até acho bem mais bonito do que simplesmente uma folha em branco. Depois da capa, nós temos a folha de rosto. A folha de rosto, ela especifica para a gente
para que serve esse projeto? Então, ela altera um pouquinho em relação ao anterior e ela vai dizer para mim no alto quem é o aluno, o título do trabalho, e o mais embaixo ela vai dizer, olha, projeto de pesquisa apresentado ao curso tal, que é identifica para quê, né? O orientador, co-orientador se tiver, de novo, cidade, unidade federativa e ano. A norma diz que tem que ser aquele textinho que está ali? Não, a norma não diz isso. Ela diz que você deve colocar um textinho que aponte qual a finalidade daquele projeto de pesquisa. A gente, por padrão, em algumas instituições, a gente coloca lá, projeto de pesquisa apresentado ao curso tal, da instituição tal, no intuito de se alcançar o grau de bacharel em alguma coisa, ou licenciado em alguma coisa, ou simplesmente para aferição de nota. Então, a gente identifica na folha de rosto para que serve esse projeto de pesquisa. E é bem interessante essa informação que geralmente está na segunda folha, que é a parte interna, é o primeiro elemento da parte interna do meu projeto de pesquisa, ou seja, é um elemento pré-textual. Nós não chegamos no texto ainda. Na sequência, a gente tem as listas. Eu coloquei só uma lista. A norma diz assim para mim, todo elemento que eu precisar colocar, que precisar ser listado, independente da quantidade, deve ser colocado em listas. Então, existem listas de ilustrações e listas de tabelas. Isso é separado. Então, lista de ilustrações. Ilustrações são organogramas, gráficos, quadros, figuras, fotografias, retratos, os mais variados. As tabelas são uma outra lista. Eu posso fazer uma lista só para todo tipo de ilustração? Não. A norma nos diz que o correto é que a gente coloque uma lista para cada tipo de ilustração. E não um tipo de ilustração, aliás, todas as ilustrações na mesma lista. Por quê? Porque quando alguém está lá procurando, alguém abriu aqui e quer olhar direto no sumário, o sumário de ilustrações, fica muito mais fácil quando ela encontra certinho qual é a ilustração que ela está procurando. Então, se eu quero um gráfico, eu vou lá na lista de gráficos. Se eu quero uma tabela, eu vou na lista de tabelas. Se eu quero um quadro, eu vou na lista de quadros. Tá? Isso é bem interessante que a gente tenha esse entendimento e que a gente carregue esse entendimento com a gente. Bom, outro ponto importante é que, depois das listas, e aí eu só vou fazer listas daquilo que eu tiver, se eu não tenho, eu não faço lista, eu tenho o meu sumário. Então, o sumário é o último elemento pré-textual de um projeto. Tá? E aí, o sumário, ele vai ter ali a divisão de acordo com a numeração dos capítulos, a numeração sempre alinhada à esquerda, o título e o número da página. Ponto importante. A gente vê por aí muito projeto de pesquisa com um resumo como elemento pré-textual. Isso existe? Tem instituições que querem colocar um resumo, mas, como eu disse, a norma, ela orienta. Então, como ela orienta, ela não diz para a gente que tem que ter resumo. Então, aqui, como eu falei, a gente está seguindo o padrão da norma. Ah, mas se a instituição disser que tem que ter um resumo, beleza, elabora-se o resumo, ele é um elemento pré-textual. Aí, precisamos definir os elementos que são colocados no resumo, que são outros elementos que a gente pode comentar depois no finalzinho. Tudo bem? Entrando agora na parte textual de um projeto de pesquisa. Então, aqui, algumas instituições colocam assim, como primeiro item do seu projeto de pesquisa, introdução. Aí depois eles dividem internamente em alguns itens. Como eu estou seguindo a norma como um padrão para a gente de entendimento, ela diz assim, um projeto de pesquisa necessita ter uma parte introdutória. Ela não define que tem que ter uma introdução, mas ela define que na parte introdutória seja especificado o tema,
o problema, as hipóteses, os objetivos, vou só pular aqui para a gente olhar, e a justificativa. Então, a norma diz isso para mim claramente, que todos esses elementos precisam estar definidos nessa parte introdutória. O que é o tema? Né? Ah, mas eu resolvi fazer isso na forma de uma introdução inteira. O que é o tema? O tema é a explicação do que você vai pesquisar, do título da sua pesquisa. Não tem como ser diferente. Ah, minha pesquisa vai ser sobre a inclusão, eu quero estudar sobre os animais, a família pluriseres, a palavra não é essa, a família de múltiplos seres que a gente encontra na atualidade, ou seja, de gente e de bicho. Beleza. O que você explica? Como é que você vai explicar esse tema? Aí eu escrevi lá um tema bonito, um título legal. O tema é a explicação desse título. Muito simples, tá? Mas eu também posso pensar no tema como simplesmente o título. Isso também não tem nenhum problema se eu trabalhar dessa maneira, tá? A delimitação do problema é, se eu quero pesquisar as famílias que têm pessoas e bichos, as famílias multisseres, onde eu tenho pessoas e animais, qual é o problema? Eu quero estudar isso por quê? Ah, eu quero estudar o custo que as famílias têm hoje com os seus pets. Por que eu quero estudar isso? Ah, eu quero estudar isso porque a economia ela está se alterando e o mercado ele está crescendo. O mercado de produtos pet está crescendo. Ah, tá, eu começo a direcionar. Mas qual é a sua dúvida? Quando a gente começa a pensar a delimitação de um problema, a gente chama de problema uma pergunta de pesquisa. Qual é a tua dúvida? Qual é o problema? Aí os meus alunos dizem isso para mim, mas eu não, eu disse, qual é o teu problema de pesquisa? Professora, eu não tenho problema. Qual é o problema da tua pesquisa? Qual é a pergunta que vai nortear a tua pesquisa? Então, quando a gente fala em problema de pesquisa, a gente geralmente se prende a um questionamento. Ah, meu questionamento é o seguinte, eu quero questionar por que as famílias têm investido tanto dinheiro, ou têm investido mais de 50% do seu orçamento mensal com, com os cuidados com os pets. Beleza, quero saber isso, então essa é a minha dúvida. Aí a gente passa para as hipóteses. O que são as hipóteses? Hipóteses são perguntas, são respostas. Eu perguntei, a minha pergunta de pesquisa foi: por que as famílias estão investindo mais de 50% do seu orçamento com animais, com pets? Por que eu acho que elas estão investindo? Por que eu acho? É uma suposição, as hipóteses são suposições. Bom, eu acho que elas estão, claro que eu não vou escrever eu acho, elas estão investindo mais de 50% porque elas resolveram não ter mais filhos. Elas resolveram investir mais de 50% porque 30% era insuficiente para a manutenção das criaturinhas. Outra hipótese, elas resolveram investir mais de 50% porque o custo com os animais é menor do que o custo com crianças. Não sei. Eu estou supondo, são hipóteses, eu estou pensando em possibilidades. Essas possibilidades, durante a pesquisa, eu vou
confirmá-las ou vou negá-las. Ou ainda vou encontrar outras situações que não tenham nada a ver com isso. Aqui tem dois pés, só 10. Objetivo da minha pesquisa. Aí a gente vem para o objetivo. O primeiro objetivo é geral. O objetivo geral é... Deixa eu só segurar essa musiquinha aqui, rapidinho. Tive que botar a mocinha para fora. Olha só, o objetivo geral, ele é o objetivo da pesquisa. O que a pesquisa quer fazer? Não sou eu. A pesquisa, ela vai investigar a razão das famílias brasileiras investirem mais de 50% do seu orçamento com produtos para animais. Vai investigar. É a pesquisa, não sou eu. A partir do momento que eu faço um projeto, as ações gerais, elas são do projeto, não são minhas. O objetivo geral é do projeto, não é meu. Tá, beleza. Mas, Ivone, se o objetivo geral do projeto é investigar por que as famílias estão investindo mais de 50% no mercado ou em produtos veterinários, o que são os específicos? Agora são as minhas ações enquanto pesquisador. O que eu vou fazer? Vou estudar sobre o mercado pet, estudar sobre o orçamento doméstico, investigar em relação às necessidades das famílias brasileiras, investigar. Essas investigações, esses levantamentos são meus. Esses levantamentos, eles serão suficientes para que o objetivo geral da pesquisa seja alcançado. Então, notem que uma coisa está diretamente encaixada com a outra. Aí vem a justificativa. Qual a razão de estudar isso? Aí eu vou fazer um textinho. O mercado pet tem crescido nos últimos anos e tal, As famílias deixaram de ter filhos e resolveram ter animais. Ou seja, eu vou justificar. Por que é importante estudar isso? Por que estudar isso é tão interessante a ponto de eu me dedicar a esse tipo de pesquisa? Então, notem que esses elementos introdutórios, que é essa parte introdutória que a norma diz para a gente, a norma de projeto diz para a gente que ela precisa ter, ela dá uma visão geral a respeito do meu projeto. É geralmente ali que o teu orientador, quando ele vai dizer assim, topa ou não topa o seu orientador, ele vai dar aquela lista e vai dizer assim, legal, não entendi, tá, beleza. Mas como é que você vai fazer isso aqui? Então, geralmente é a folha, costumo dizer que é a folha que conquista a parte introdutória do projeto, é o ponto que é a carta de apresentação do teu projeto para o teu orientador. Porque se ele não entender, ou se você não fizer uma boa parte introdutória, o orientador vai ficar dizendo, sim, mas você quer fazer o quê mesmo? Mas por que isso é importante? Qual é o objetivo disso aqui? Você justifica isso com o quê? Então, essa parte introdutória, notem que a norma, ela dá para a gente um direcionamento, mas o desenvolvimento, aí é comigo. Ivone, o que está escrito ali, nesse tópico ali, que você escreveu e tal, para a norma, está escrito com as minhas palavras, o meu entendimento, mas isso aqui não está escrito desse jeito na norma, tá? Ivone, você pode dar isso aqui para a gente? Posso, no finalzinho eu posso passar isso para vocês por e-mail depois. Então, notem que a parte introdutória, ela é uma parte excepcional e ela é uma parte fundamental, porque sem essa parte introdutória do meu projeto,
eu dificilmente vou conseguir fazer o resto. Então, ele é o ponto crucial do meu projeto de pesquisa. Partindo dessa parte introdutória, que depois eu quero rascunhar um projetinho com vocês, de leve, a gente tem ao referencial teórico. Se eu desenvolvi bem uma parte introdutória, se eu compreendi bem o que essa parte introdutória vai fazer, dentro do meu referencial teórico, eu vou começar a falar teoricamente a respeito daquele assunto. Ah, uma investigação é sobre o mercado PET e sobre as famílias brasileiras. Beleza, vou ter ali um capítulo que vai falar sobre a constituição das famílias brasileiras, vou ter um capítulo que vai falar sobre padrão de consumo, uma ideia. Vou ter um capítulo ali que vai falar sobre a expansão do mercado de produtos PET. Então, eu tenho capítulos ali que estão completamente alinhados ao meu tema, ao meu problema, aos meus objetivos. Por quê? Porque esses capítulos eles precisam dar base para que eu entenda melhor o meu assunto, para que eu entenda melhor o meu tema e que para que eu possa até discutir melhor o meu tema depois. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, não? Chat? Gente, já tem alguém aí? Eu espero que tenha alguém aí. Tudo bem? Eu espero que sim. Mas vamos lá. Tudo bem, Ivone, estou ouvindo. Está me ouvindo, Simone? Vamos lá. Vamos lá. E aí, a gente vem para os procedimentos metodológicos. Como essa pesquisa será desenvolvida? O que é esta pesquisa? Esta pesquisa é uma pesquisa bibliográfica? Ela é uma pesquisa de campo? Ela é uma pesquisa, um estudo de caso? Ela é uma pesquisa quantitativa? Ela é uma pesquisa qualitativa? Que tipo de pesquisa é essa? Né? Que tipo de pesquisa é essa? E aí, é justamente nesse entendimento que a gente vai definir como que a pesquisa vai ser feita. Tá? Isso vai ficar em cima, isso vai me permitir, então, que eu defina com mais facilidade como a pesquisa será efetivada. Assim, a gente andou mais um pouquinho e chegou no cronograma. O que é um cronograma? Um cronograma, ele é o desenho da periodicidade de execução do meu projeto. Então, no meu cronograma, eu defino quando cada coisa será realizada. Essa é a função do meu cronograma, tá? Então, ele é importante nesse sentido. Espera aí, só um momentinho. Ele é importante nesse sentido e ele vai nortear as minhas ações, porque eu vou colocar como se fosse uma espécie de calendário. O cronograma é uma coisa extremamente simples. Eu tenho ali a ação, a listagem das ações, mês e ano, e ali eu vou marcar com xizinho cada momento da minha pesquisa, para eu saber exatamente quando cada parte será executada. Então, no meu cronograma, geralmente eu vou ali desde o desenvolvimento do pré-projeto até a defesa do meu trabalho. Ah, mas então meu cronograma pode ter ali um ano de execução? Pode. Pode ter só a execução do projeto? Pode. Às vezes vai depender de como, de quem, do professor, de como ele definiu aquele processo de execução, né? E aí, a gente pensa assim, no final, as referências. No projeto de pesquisa, é possível colocar na lista de referências tanto as referências pesquisadas e que fazem parte do projeto, quanto as que eu ainda vou pesquisar e que ainda não estão fazendo parte do projeto. Mas um avaliador assim mais chato, ele vai dizer assim, olha, essa aqui não está, essa não está, essa não está, tira.
Então, eu geralmente prefiro que o aluno ele coloque dentro do seu projeto de pesquisa somente as referências de materiais que efetivamente estão sendo citados dentro do texto. Se ele não citou dentro do texto, ele não coloca. Aí alguém me perguntaria assim, mas ele colocou ali, ele leu alguma coisa em algum lugar, ele se embasou, mas ele não citou. Então, não coloca. Então, não coloca esse autor, porque esse autor está ali só ocupando espaço. Você efetivamente só coloca na lista de referências o autor que está sendo citado dentro do texto. Se ele não foi citado, ele não precisa ir para a sua lista de referências. Apêndice, que vai lá no final do trabalho. Já estamos agora nos elementos pós-textuais. Desde as referências, a gente está nos elementos pós-textuais. Apêndices são os documentos que eu elaboro para a minha pesquisa. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma pesquisa e eu elaboro ali eu elaborei um questionário. Então, esse questionário que eu vou aplicar, eu elaborei. Ele é um apêndice, então ele precisa ser colocado aqui no final. E ele é identificado por letras, e não por números, algarismos romanos, como a gente geralmente vê por aí. Ah, mas esse questionário não é meu, esse questionário é de uma instituição de pesquisa que dispõe esse questionário para ser usado. Então, ele não é apêndice, ele é anexo, tá? Também identificado com letras maiúsculas e não com algarismos romanos, como a gente tem o hábito de olhar na maioria dos projetos. Daí, a gente pergunta assim, e o formato básico de um projeto, como é? A gente geralmente faz, geralmente não, esse aqui é o formato básico. Formato em papel A4, impressão, se você for imprimir, né, porque hoje tudo é muito digital. Papel branco reciclado, essa norma de projeto, ela me permite trabalhar com papel reciclado. As margens, superior, esquerda, são 3 centímetros, e inferior e direita, 2 centímetros. Fonte 12, que não especifica qual é o tipo de fonte, entrelinha 1,5. 2 elementos que não se especifica na norma, não especifica em nenhum momento, o tipo de fonte e nem a margem de parágrafo. O tipo de fonte, a gente utiliza geralmente Times ou Arial, porque são fontes que são mais fáceis de serem enxergadas e são fontes que têm um tamanho, uma separação e um tamanho mais ou menos comparando um pouquinho mais próximo, né? Mas a gente, não existe na norma nada que me diga que tem que ser Times ou Arial. Mas, por exemplo, se você pegar uma Times e jogar uma fonte 12, pegar uma Script e botar uma fonte 12, a Script vai ficar num tamanho completamente diferente, tá? Então, se botar 12 numa Times e 12 na Arial, a diferença de tamanho entre elas é muito pequena, certo? Então, geralmente nós usamos a Times ou Arial, mas não que a norma diga tem que ser A ou tem que ser B. E entrelinha 1,5, quer dizer que o espaço entre uma linha e outra, não é entre um parágrafo e outro é 1,5, tá? Isso a gente define no editor de texto. E a margem de parágrafo, que você disse que a norma não define, realmente ela não define. Nós utilizamos geralmente 1,25, que se estabeleceu como uma padronização, mas que a norma não diz para a gente que tem que ser 1,25. Ela, em nenhum momento, ela especifica para a gente 1,25. Mas, por exemplo, eu normalizei uma tese esses dias que o padrão era 1,5. O padrão todo da tese era 1,5. Então, só para a gente ter uma ideia. Tem trabalhos acadêmicos que são 2 centímetros, a margem de parágrafo. Então, cada instituição, às vezes, define o seu padrão de margem de parágrafo de primeira linha. Mas se a gente for seguir o padrão geral, a gente usa 1,25, que é sucesso. A norma de projeto de pesquisa, ela acaba sendo complementada por outras normas. Então, ela é complementada pela norma de referências, a de 2020, né, que ela sofreu alterações, aí tinha muita coisa que não era prevista nessa norma, e foi necessário que fosse revisto, e se não fosse revisado, a gente teria dificuldade. Quantas páginas são de desenvolvimento?
Claudemir, isso é de instituição para instituição. Como eu estou trabalhando aqui com a ideia da norma da BNT, a BNT ela não define para mim quantidade de páginas. Quem define a quantidade de páginas são as instituições, tá? Por exemplo, eu escutei recente, e aí só para a gente ter uma ideia, eu escutei recente de uma pessoa me dizer que a introdução tinha uma folha e meia e estava muito pequena. Pequena por quê? Se ela tem todos os elementos que a instituição solicita, e esses elementos eles estão bem definidos, não tem por que dizer que essa introdução está pequena, tá? Então, a instituição ela define a quantidade de páginas. Então, isso é necessário ver na norma da sua instituição. Tudo bem? Ainda com relação a essas normas adicionais, a gente tem a 6024, que define a numeração dos capítulos, como que é feita. Depois eu vou mostrar um negócio para vocês. E o sumário é a 6027. E a norma de citação, que é a 10.520 de 2023. Essa sofreu alteração recente, né? Foi lançada recentemente com alterações. Tá fresquinha aí. Ainda, aí a gente se pergunta, mas é só isso? Projeto de pesquisa sem neura é só isso? Claro que não. E aí a gente precisa também falar mais algumas coisinhas, porque só isso seria insuficiente. Então, vamos lá. O que mais que a gente precisa pensar quando a gente vai desenvolver um projeto de pesquisa? Primeira coisa. É complicado você desenvolver um projeto, e aí a gente está saindo da norma e indo para questões práticas. É importante que você entenda o tema que você quer desenvolver. Eu tive muitos alunos que diziam assim, eu quero fazer um trabalho, um tema maravilhoso, aquela coisa que ninguém nunca fez na vida, então é melhor não fazer. Por quê? Porque você vai precisar se embasar em alguém. Você vai precisar entender aquilo. E, geralmente, o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, de um TCC, você vai precisar fazer as pesquisas em outras fontes e você precisa entender aquele tema. Então, vai ser meio difícil você querer inventar a roda. Então, a primeira coisa que eu dou de dica básica para todo mundo é entenda o tema que você quer pesquisar. Ou melhor, entenda o tema que você quer apresentar no seu TCC. Ivone, mas como é que eu faria isso? Bom, vou pensar aqui que eu sou da área de informática, mas gosto muito da área de educação mais ampla, até porque é a minha área de mestrado. Mas, se hoje eu tivesse que desenvolver um projeto novo de pesquisa, eu pararia para analisar aqui que assunto, no momento, eu entendo alguma coisa e que, de repente, eu preciso entender e que, de repente, a sociedade estaria precisando de maiores esclarecimentos. Tá? Então, que assunto? Eu acho que é bem legal, as pessoas hoje falam muito sobre redes sociais, seria legal estudar redes sociais. Tá, mas eu entendo sobre redes sociais ou eu sou só usuária de redes sociais? Eu entendo de redes sociais, eu já vi alguns livros, eu já vi algumas teorias e tal, beleza. Se você tem um conhecimento, não só de usuário, mas um conhecimento além, vale a pena. Mas se você simplesmente acha bonito e quer fazer alguma coisa só porque você acha bonito, precisa aprofundar um pouquinho o conhecimento antes. Senão, você vai começar um estudo e vai abandonar esse estudo antes mesmo que você continue. Tá? Então, eu gosto sempre de apontar temas de TCC dentro da área do conhecimento daquele aluno. Por quê? Ou dentro da área de trabalho dele. Porque são áreas em que ele se encontra muito mais próximo. E não áreas em que ele ainda vai partir do zero. Se ele vai partir do zero, o esforço vai ser muito maior. Tá? Uma outra dica é se embase em materiais de verdade. O que são materiais de verdade? A gente vê muitos alunos fazendo as pesquisas em blog. A internet é fantástica para pesquisar. Eu uso muito a internet, eu não vou mentir.
Eu tenho muito livro físico, mas eu gosto muito de livro digital. Eu gosto muito de pesquisar com artigo. Mas a gente tem o hábito de ir lá para a internet comum. Hoje, eu estava pesquisando material para um cliente, e eu estava procurando um assunto assim simples da área da informática, eu estava procurando no Google Escolar. Eu não estava achando material no Google Escolar, ou seja, no Google Acadêmico. E aí a gente vê que é importante que a gente saiba onde procurar. Onde eu devo procurar? Existem as bases de pesquisa das instituições, existem as bases de pesquisa digitais, das instituições que liberam conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho o Portal CAPES, Portal Cielo, eu tenho uma série, tenho revistas científicas onde eu posso buscar material. Existem plataformas que disponibilizam livros para a gente. Então, é interessante, existem editoras que as pessoas pagam para publicar os seus livros, tem um corpo editorial, mas os livros ficam disponíveis para download. Então, é bem legal pensar que você pode ampliar sua pesquisa em fontes de verdade, não ficar simplesmente na internet comum, né? Partir realmente para material consistente, material que passou por análise, e não material que está na internet comum, essa internet que todo mundo acessa, tá? Um outro ponto é, para montar um referencial teórico, eu costumo dar uma dica muito básica, e eu acho que é uma dica de ouro. Primeiro, pega o tema e divide em conhecimento, a gente vai já exemplificar isso. Define os conhecimentos em áreas que sejam essenciais para você conhecer o seu tema, para você fazer com que as pessoas que vão ler o seu tema também compreendam ele. Elabora um sumário, uma estrutura lógica desses itens. Identifica a prioridade, o que eu preciso saber primeiro, o que eu preciso saber depois, e começa a escrever. Se eu não fizer isso, se ficar só na minha cabeça, eu não estou fazendo nada. Eu preciso tirar da minha cabeça e colocar num arquivo, num papel, né? Eu costumo dizer no papel, mas pode ser até no arquivo no meu computador. Então, assim, dica master, escreva sempre. Ah, mas eu não tenho tempo de escrever porque geralmente as minhas ideias são na hora que eu estou indo para o trabalho. Cria um grupo com você mesmo e salva lá teus áudios. Ou então usa lá um gravador e grava toda a ideia que você tiver. São alternativas. Para quê? Para que você esteja sempre escrevendo. Isso quer dizer que se você vai escrever sempre, você vai ler sempre. Ah, Ivone, então você está me dizendo que eu vou ter que ler, para fazer meu TCC, eu vou ter que ler 10 livros, e 10 livros do início até o fim? Mentira. Você vai ter que ler o que é essencial para o seu trabalho. Se o teu trabalho, de um livro X, você só vai precisar daquele livro do capítulo 2, você só vai ler o capítulo 2. Ah, não, eu só preciso do tópico 3 do capítulo 2, você só vai ler o tópico 3. Você não vai ficar perdendo tempo com coisa que não lhe interessa, tá? E aí, eu vou montar um tema com a gente agora. Vou abrir aqui o editor de texto e a gente vai montar um tema, para mostrar de uma maneira muito mais simples tudo isso que eu falei até agora, tá? Tudo bem? Alguém quer sugerir um tema aí que eu consiga fazer? Querem sugerir alguma coisa? Querem fazer algum questionamento? Sim, não, talvez, quem sabe? Educação quilombola? Bora lá. Estou sentindo que o de mim está querendo usar minha inteligência. Vamos lá. Aqui, aquele material que eu mostrei para vocês, aqui é só um rascunho de um pré-projeto, tá? E o rascunho não, isso aqui é um template, um modelo de pré-projeto, alguns pedaços eu peguei daqui, coloquei lá na nossa apresentação, tá? E depois eu vou só incrementar aqui com os sumários, e eu tenho a lista dos e-mails, eu vou mandar para vocês
esse material para vocês terem um norte, um ponto de partida, caso venham a desenvolver um projeto. Ou quem já estiver desenvolvendo seus projetinhos, tem ali o seu ponto de partida para começar o trabalho. Então, eu vou abrir aqui um arquivo novo, porque eu vou fazer mesmo sem modelinho. Então, o Claudemir colocou para mim ali como uma área de conhecimento. Eu vou projetar, perdão, projetei errado. Deixa eu projetar direito. Então, o Claudemir me deu ali como sugestão, tá só vocês aqui de tela para mim, para poder ficar olhando vocês de frente. Ele me deu como uma grande área do conhecimento, educação quilombola. Então, vamos lá. Eu vou só especificar aqui que é uma área do conhecimento, tá? Só para eu poder saber. Área do conhecimento. Na verdade, a área do conhecimento é educação. E aí, ele especificou como educação quilombola. Então, quando eu vou escrever aqui meu tema, se eu colocar aqui só educação quilombola, concorda comigo que ficou muito amplo? Educação quilombola é muita coisa. Está amplo demais. Então, como é que eu faria para tornar isso mais delimitado? Vai lá, Claudemir, educação quilombola, especificamente o que da educação? Aonde? Educação, o que especificamente de educação quilombola você gostaria? Ou você pensa? Se quiser falar, Claudemir, pode falar. As pessoas não vão se assustar com essa tua voz. Educação quilombola. O que mais? Ele já está pensando. Educação quilombola voltado para os assentamentos. Educação quilombola. Vamos lá. Em assentamentos do Maranhão. Vou botar aqui 2 pontos. Uma realidade. Eu quero saber se é uma realidade. Eu quero saber se realmente, se realmente eu tenho uma educação quilombola dentro dos assentamentos. Eu quero saber se isso é real. Se dentro dos assentamentos a educação ela acontece. Ou, como você falou, educação inclusiva. Vamos lá, vamos mudar mais ainda. Educação quilombola e inclusão e inclusão, educação para inclusão quilombola. Não, quilombola não é inclusão. Educação para a inclusão nos assentamentos quilombolas do Maranhão. Uma realidade? Vamos investigar. Vamos saber se é uma realidade. É mais ou menos isso que você pensou como tema, Claudemir? Sim, não, talvez? Positivo. Então, vamos lá. Ivone, por que você botou Maranhão? Porque aí tem pessoas aqui, tem o Armindo, tem o Felipe, de repente não são daqui. Bom, o Claudemir eu sei quem é e sei que ele é daqui, que ele está aqui em São Luís. Eu estou no Maranhão também. Então, provavelmente ele quer fazer um estudo de campo nessa região. Mas, e a gente tem muitas comunidades quilombolas aqui no estado do Maranhão, né? Então, mas se eu estivesse pensando num outro estado, também poderia, mas aí eu teria que pensar certinho. Como é que eu pensaria nisso? Aqui daria um tema de um artigo
fenomenal. Isso quer dizer que a pesquisa do Claudemir pode, depois, finalizada, virar um artigo, porque o título já está perfeito para isso. O que eu definiria aqui agora? Eu poderia depois contar essa historinha aqui no tema? Poderia. Poderia dizer ali que a educação, ela é essencial para a inclusão das pessoas, e que nos quilombos eu tenho um aglomerado de pessoas que sofreram um processo de exclusão histórico, e que a educação ela é um elemento de inclusão que pode favorecer essas comunidades, e mais, que é importante identificar se é real esse processo de inclusão pela educação naquele ambiente, que é um ambiente quilombola. Então, isso seria a explicação do tema. Muito simples, muito... precisa citar alguém? Não necessariamente. Ali eu posso muito bem trabalhar só com as minhas próprias palavras. Aí eu venho, na sequência, só para tornar a coisa bem mais simples, vamos agora à minha pergunta de pesquisa, ou o meu problema de pesquisa. Problema de pesquisa. Eu quero saber. Pergunta de pesquisa muito simples. Olha lá. A educação está realizando o seu papel de inclusão para os indivíduos que fazem parte do grupo quilombola do Maranhão? Se fosse uma região mais específica, poderia colocar educação para a inclusão nos assentamentos quilombolas, ou educação para a inclusão nos assentamentos quilombolas localizados ou no assentamento quilombola, de, sei lá, vou botar um nome qualquer aqui, de Riachão, Maranhão. Beleza, Alcântara, show. De Alcântara, Maranhão. Ou seja, isso é uma realidade? Poderia ficar bem aqui, ó. O que isso quer dizer? Que eu vou verificar se a educação que está sendo prospectada para Alcântara, para aquele assentamento quilombola, se ele efetivamente está fazendo um processo de inclusão. Tá? Olha como é que a coisa começa a se desenhar, né? E aí, o meu objetivo vai mudar? Não vai mudar muita coisa o meu objetivo, não. Pode manter a mesma coisa. Posso só fazer algum ajuste bem aqui. Tipo, os indivíduos que fazem parte do grupo quilombola de Alcântara, só pega a lancha. É pertinho. Alcântara, Maranhão. Então, nota que essa é a minha pergunta, essa é a minha dúvida. Aí, se esse é meu problema, olha as minhas hipóteses. Vou para as hipóteses, para ser bem facinho. Eu perguntei se a educação que está sendo efetivada, se a educação que está sendo ofertada para essa comunidade, ela efetivamente ela está incluindo, ela está alcançando aquilo que ela se diz apta a ofertar. Eu vou dizer aqui, minha primeira resposta, minha primeira hipótese, as hipóteses são respostas dessa pergunta. A educação ofertada não atende às necessidades
da população, pois deixa de considerar os fatores da ancestralidade. Ou seja, é uma educação que ela está levando em consideração tudo, menos a questão da ancestralidade. Eu estou brincando aqui, eu não sei nem se é isso. Cleudimir que entende a história. Aí, vou pensar aqui numa outra. Olha lá. Inclusão para os indivíduos. Eu vou dizer para ele assim: olha, a educação ofertada, eu posso continuar da mesma maneira, ofertada, atende os requisitos estabelecidos pela legislação, e tem uma legislação específica para isso, não me falha a memória, de educação quilombola, legislação. Quem quer falar? Pela legislação, vírgula, propiciando melhoria para a população. Então, nota que as hipóteses, elas são... Eu não sei se essas respostas são verdadeiras. Aí o Cleudimir vai dizer assim... Aí o Cleudimir vai dizer para mim assim, olha, mas a verdade não é essa, calma, de repente naquela população pode mudar. Pode ser que esse teu pensamento caiba para essa, mas não caiba para essa. Ah, vamos lá. A cota definida para os remanescentes. A cota educacional definida para os remanescentes quilombolas é insuficiente para atender a demanda da população local. Eu vou depois, na minha pesquisa, ver se isso é verdade. As minhas hipóteses, elas são suposições. Eu estou respondendo a minha pergunta. Posso responder de forma positiva, posso responder de forma negativa, e depois, na minha pesquisa, eu vou verificar o que eu consigo confirmar e o que eu vou negar. Tudo bem? Qual vai ser o meu objetivo de pesquisa? Aí vamos para o meu objetivo de pesquisa. Vamos para o objetivo geral. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Investigar se... Olha que a gente está o tempo inteiro dando volta nas mesmas coisas, ó. Já eu olho isso aí. Investigar se a educação ofertada ao assentamento quilombola de Alcântara, e eu escrevi errado, Alcântara, tem alcançado os parâmetros preconizados vou já pescar bem aqui. Vou já pescar de alguém aqui. Preconizados pelos CNSEB, o qual define as diretrizes curriculares nacionais, atuando assim como elemento de inclusão.
Nota que meu objetivo geral, ele é da pesquisa, ele não é meu. Agora, para que esse objetivo geral seja alcançado, para que ele possa ser efetivamente realizado, vem os meus objetivos específicos. E aí, o que eu vou fazer para conseguir fazer essa investigação, para conseguir efetivar essa investigação? Eu preciso, sei lá, deixa eu pensar aqui. Eu preciso analisar a as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, ou compreender, ou conhecer. Eu preciso também realizar visita ou pesquisa de campo junto ao quilombo de Alcântara. Preciso estudar sobre inclusão através da educação. Preciso estudar ainda sobre o que mais, meu Deus? Sobre os assentamentos quilombolas, conhecer a estruturação dos assentamentos quilombolas. Então, aqui são todas as minhas ações para que, ao final, eu consiga apresentar essa investigação, demonstrando se a oferta educacional para aquele quilombo está atendendo o seu papel de inclusão ao grupo. Então, nota que o objetivo geral é da pesquisa e os específicos são as minhas ações. Tá? E eu venho para outro elemento que, geralmente, esses pontos aqui, tema, problema, hipótese, objetivo geral e objetivos específicos, são os elementos que eles precisam estar altamente casados, altamente conectados. Mas está repetindo, não tem problema. Eles precisam estar bem casadinhos, porque é justamente esse casamento que estabelece uma conexão bem legal entre eles e evita que a gente saia em algum momento para outro assunto. Daqui, eu não vou nem brincar de justificativa. Por quê? Porque ela pode ser escrita depois com muita tranquilidade. Eu vou passar logo aqui para o meu referencial. Mas, como não dá tempo de fazer referencial teórico, eu vou voltar naquela dica que eu dei para vocês. Vamos montar um esquema. Como é que esse referencial vai ser montado? O que eu preciso escrever? Aqui eu preciso estudar sobre... Eu preciso ter um capítulo falando de assentamento quilombola. Porque, de repente, quem vai ler meu trabalho não sabe o que é um assentamento quilombola. Tá? Eu também preciso falar de inclusão pela educação. Capítulo que fala de inclusão por meio da educação, ou pela ou por meio. Eu preciso que as pessoas entendam qual é a estrutura teórica para poder compreender o meu tema, para poder compreender o meu discurso. Eu tenho que dotar quem vai ler de uma estrutura para compreensão. E eu vou precisar aqui também falar dessa lei. Vou ter que falar aqui da lei, Simone botou aqui, da educação escolar quilombola. Eu tenho que ter um capítulo aqui que fale dessa lei. Porque se eu estou citando ela ali no meu objetivo, eu, obviamente, tenho que falar dela. E aí ela, obviamente, vai entrar nas diretrizes curriculares para a educação quilombola.
Então, nota que aqui, basicamente, o meu referencial teórico só tem 3 capítulos. Nem precisa muita coisa. Ele só precisa do que é fundamental para entender o tema. Isso é no projeto. Ainda não é meu TCC, é o meu projeto. Se fosse meu TCC, aí eu teria ali um capítulo para apresentar resultados, um capítulo de conclusão, mas nesse caso eu não tenho. Tudo bem? Dúvidas? Questionamentos? Nada? Vamos lá, vamos para a metodologia. Metodologia. A gente já disse que vai ter que fazer visita de campo, então isso aqui vai ser obviamente, uma pesquisa qualitativa. Não vou levantar dado aqui para fazer estatística. Posso até levantar, mas inicialmente não é o papel. Posso até levantar, se eu quiser, se eu for pegar, assim, resultados de levantamentos do IBGE, ou levantar dados do SAEB, sei lá. Pode, mas acho que não é o caso, não vai ser necessário. Mas aqui é pesquisa de campo, sim. É pesquisa de campo, sim. É pesquisa qualitativa. Se eu disser somente que é pesquisa qualitativa e de campo, eu posso também dizer que mais. Eu posso dizer que ela é uma pesquisa bibliográfica e exploratória. E vou já dizer por quê. Por que é uma pesquisa bibliográfica? Porque todo o seu embasamento será a partir da literatura. Por que é uma pesquisa exploratória? Porque ela vai requerer que você faça aprofundamento no conhecimento. Por que ela é uma pesquisa qualitativa? Porque ela não vai trabalhar com dados matemáticos. Ela vai trabalhar principalmente com a observação, com a análise de documentos, com a visita, com a entrevista, de repente, com pessoas da comunidade. Se for uma pesquisa com entrevista, eu vou botar aqui, ó, vou utilizar um instrumento da entrevista, até porque aquela população é a população mais fácil de ser entrevistada e não de se aplicar o questionário. E a pesquisa de campo, obviamente, não vai dar para fazer pesquisa com ele se não for no campo. Tem que ir lá, tem que fazer a visita, tem que observar o local, tem que verificar se os parâmetros definem, bate com o que está sendo executado. Tá? E ali eu posso fazer entrevista. Eu posso montar ali um esquema de entrevista para entrevistar as pessoas e levar esses resultados. Entrevista não quantifica? Não. Entrevista qualifica. Não entendi. Entrevista não gera dados numéricos. Entrevista gera frases, compreensões, posicionamentos, e isso não gera quantidade, isso gera qualificação. Vivência, é verdade, Simone. Vivência. Então, isso é qualificável, não é quantificável. Ah, metodologia, só colocar isso aqui? Não. Eu botei aqui os elementos básicos. Aqui a gente desenvolveria um textinho. Diria assim, ó. Por exemplo, só para a gente entender. Apresente pesquisa. Como é um projeto, ela ainda não aconteceu. Apresente pesquisa. Será de cunho. Será sua base. Será a sua base bibliográfica ser detectivada por meio de publicações em língua portuguesa, sei lá, estou virando aqui, portuguesa, dos últimos disponíveis em plataforma acesso aberto,
nos últimos 10 anos. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu posso muito bem fazer pesquisa online, que eu posso muito bem usar livro, mas que eu só vou usar livros em língua portuguesa, ou artigos em língua portuguesa, e que eles estarão, os que estiverem em plataforma digital, vai ser só aqueles que tiverem com acesso aberto. Se tiver acesso fechado, não faz parte da minha coleta. E que as publicações têm que ser dos últimos 10 anos, ou seja, de 2013 a 2023. Traduzindo. Eu vou dizer mais, ó. Aí vou dizer mais, ó. Deste modo, efetivar-se-á uma pesquisa, se-á, tem aqui uma, porque ainda não aconteceu, é futuro, uma pesquisa exploratória, visto que o aprofundamento na temática é essencial para melhor compreensão do delineamento da pesquisa e de seus resultados. Ah, mas o professor pediu para citar fulano bem aqui. Cita, meu irmão. Mas isso aqui é uma coisa bem tolinha de escrever. A pesquisa é qualitativa por quê? A pesquisa é qualitativa porque ela é uma pesquisa de campo, sendo uma pesquisa de campo, ou seja, aqui você vai sair ali desenhando esses pormenores, que não precisa ser aquele textão. Nota, Ivone, mas você não escreveu muita coisa aqui, realmente não escrevi. Mas nota que com esses elementos aqui, eu consigo sair do lugar no meu projeto. É justamente aqui que a maioria das pessoas empacam no projeto. Elas não conseguem sair daqui, ó. A maioria das pessoas não consegue sair daqui. Faz o tema, não consegue fazer o problema, do problema não consegue desenvolver o objetivo geral. Esse é o maior impacto. É aí que a pessoa diz para mim assim, eu não consigo fazer o meu projeto. Você não consegue, porque você não consiga desenvolver o que é essencial. E esses elementos, eles são essenciais, eles precisam ser desenvolvidos logo. Tá? Ah, mas eu discuti com o meu orientador e ele disse que ele quer mudar o meu tema. Muda no começo logo. Ah, mas o meu orientador já estou no final e ele acha que a gente pode... Ajustes podem ser feitos até na hora, até depois que você defende. É aquela história, você resolve lá com a sua esposa, com o seu marido, ter um filho, e vocês escolhem que o nome do menino vai ser João. Até o dia que o pai for lá registrar, ou a mãe for lá registrar, o nome do menino pode ser mudado. A mesma coisa no nosso projeto. Qualquer elemento do projeto pode ser mudado até a postagem final. Bem interessante que nos quilombos usam dialetos também. Também interessante. E aí isso também pode fazer parte da pesquisa. Nota que não é, Ivone, mas você tem uma prática, você conseguiu fazer rápido porque você tem uma prática. Não, eu estou simplesmente trabalhando em cima daquilo que o Cleudimir me colocou. Se brincar, tem coisa que eu coloquei que não tem nada a ver, mas em cima daquilo que ele me apresentou de informação. Outro ponto importante. Como é que eu faço geralmente com um aluno? Isso aqui, quando eu presto mentoria, o meu aluno já sai da sessão de mentoria com isso aqui definido, esses pontos iniciais. E sem esses pontos ele não vai adiante. Ele vai empacar 500 vezes porque ele não vai conseguir sair do lugar. Ele precisa desses pontos estabelecidos. Até para ele poder vender o peixe dele para o orientador. Senão ele não vende esse peixe. Esse peixe apodrece e ele não consegue vender. Tá? Então, assim, são pontos elementares, são pontos essenciais, e que sem eles, não adianta eu ter a melhor norma do mundo se eu não conseguir sair do lugar com eles. Agora, é simples. E outra coisa,
Ah, mas está na minha cabeça. Não adianta ficar na tua cabeça. Tem que ir para o papel. O que está na tua cabeça, ele precisa sair da tua cabeça para o papel. Porque você precisa olhar. Ah, mas eu não gostei. Você vai ajustar até na hora de fazer a entrega final. Mas para chegar para o orientador com uma proposta, é interessante já ter principalmente esses elementos que eu defini aqui agora. Definir esse. Olha, o que você acha? O que você acha desse tema aqui? O que você acha dessa ideia aqui? Porque senão ele não consegue entender o que você quer desenvolver com ele. É essencial isso para iniciar um projeto de pesquisa. Perguntas. Agora eu vou parar de falar para deixar vocês perguntarem, nem que seja pelo chat, para eu poder responder. Sei, pode ver. Ficou entendido? Ficou mais fácil? Ou não ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Fala aí, Simone, você é menos tímida. Que hora é a merenda? Não tem merenda. Eu nem merendei ainda. Quer dizer, projeto. E outra coisa que eu gosto de pensar: tudo que a gente faz no projeto, a gente leva para o trabalho. Então, se eu desenvolvo todos esses elementos, tema, hipótese. Olha, a hipótese eu uso lá nas conclusões. Porque eu vou analisar se deu, se não deu, se bateu, se não bateu. Se eu nego ou se eu afirmo. Isso vai lá para o final. Outra coisa importante, por exemplo, o objetivo geral a gente usa no resumo, o objetivo geral a gente usa na introdução, a gente vai utilizar muita coisa lá na conclusão. Então, quando a gente desenvolve a justificativa do trabalho, que a gente não fez um rascunho dela aqui, porque realmente era necessário um pouco mais precisava discutir até para justificar. Quando a gente faz a justificativa, ela dá para ser usada na introdução, ela dá para ser usada no resumo, ela dá para ser usada lá na conclusão. Então, todos esses elementos que nós montamos dentro do projeto são reutilizados. A fundamentação teórica que você faz no projeto vai toda para o teu trabalho. Você não precisa nem ajustar nada, você só vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. É teu. O projeto não foi publicado, quem vai ser publicado é o trabalho, na maioria das instituições. Então, você nem precisa fazer mudança de texto. Então, isso é bem interessante a gente ter esse pensamento de que o material, uma vez preparado no projeto, ele tem ele se transforma. Aliás, ele se transfere. Ele sai de uma coisa para a outra, e você não perde nada. Nada em um projeto de pesquisa é perdido no TCC. Ou na monografia, ou na dissertação, ou na tese. Tudo é aproveitado. Agora, quando a gente não elabora um projeto, ou quando a gente negligencia o processo de elaboração, fica muito difícil montar o restante. Fica muito difícil. Digo para vocês com sinceridade. Uma outra coisa que eu tenho visto ultimamente, uma novidade para projetos de pesquisa, é as instituições, elas estabelecerem, por exemplo, principalmente porque com a pandemia, muitas instituições, elas começaram a fazer o seguinte, como a gente vai distribuir, os alunos não conhecem os orientadores, não conhecem os professores, eles definem uma área de pesquisa, aí a gente recebe o projeto dentro daquela área e a gente distribui entre os professores pela área de pesquisa. E o que tem acontecido? O aluno pega a área de pesquisa e acha que o TCC dele, ou o projeto dele, tem que ser só aquela área, não precisa ser delimitado. Eu preciso delimitar. Outro ponto importante é que o aluno, além dele achar que é só aquele ponto específico, só aquela área do conhecimento, ele acha que ele não tem que fazer o ajuste, ele não tem que fazer o que, para que, como, ou seja, ele não precisa
fazer esse delineamento, esse apontamento, essa delimitação. E aí, ele às vezes diz assim, mas eu quero fazer um projeto sobre educação. A área é educação inclusiva. Tá. Em quê? Para quê? Com quem? E aí ele não consegue enxergar isso porque ele só está pensando na área, ele não está pensando o porquê ou em que ele vai aplicar aquilo, ou a partir de que ele vai estudar aquilo. E é muito interessante que ele tenha esse pensamento. Fala, Simone. Você levantou a mão, Simone? Acho que foi sem querer. Oi, Ivone, é porque eu me atrapalhei um pouquinho aqui com o microfone, mas enfim, era só para fazer um comentário mesmo, porque quando eu estava redigindo o meu TCC, uma coisa que foi muito interessante, porque eu comecei a fazer as pesquisas, né, e estava indo por um caminho. Por isso que, na verdade, desde o início eu falei sobre essa questão, a visita mesmo em loco, né, é você vivenciar, você estar presente, você conhecer de fato o tema que você está trabalhando, né? Então, as minhas perguntas começaram a se transformar no momento que eu fiz a visita e comecei as entrevistas. Então, foi muito importante para o meu trabalho. Então, essa coisa, por isso que eu fiquei brincando aqui, não, vai em Alcântara, pega lancha, porque, assim, na hora que chega lá, que você começa a vivenciar, a conhecer, a ver as histórias das pessoas, ver como está sendo aplicado aquilo, muda totalmente, às vezes, o foco até da tua pesquisa, né? Então, você começa a acreditar que talvez devesse cambar para outro lado, e isso é muito interessante, porque as perguntas vão surgindo, as respostas vão aparecendo, e é engrandecedor. Eu achei fantástico quando eu fui, de fato, fazer a minha visita. Isso daí foi muito legal para mim. É interessante, quando eu estava desenvolvendo a minha pesquisa de mestrado, eu fui para o mestrado, eu fui para a pesquisa com um pensamento. Eu achava que, tipo, esse óculos aqui era com armação preta. Ou melhor, eu achava que a armação era cor-de-rosa. E quando eu comecei a pesquisa, que eu fiz o levantamento quantitativo, fiz análise estatística, quando eu fui fazer quando eu fui pegar os resultados, que fiz a tabulação e eu comecei a fazer as análises, eu cheguei na minha cabeça era A, a resposta de tudo era A. Quando eu cheguei para as análises, ou seja, as minhas hipóteses, e eu ainda fui mais otimista, as minhas hipóteses eram todas positivas, eu não tinha uma hipótese negativa. Quando eu cheguei para fazer a análise estatística, que eu peguei ali os resultados, que eu fui analisar, eu disse, cara, tá tudo contrário do que eu pensava. E agora, o que eu faço? Aí eu virei para o meu orientador e disse assim, e agora? Eu achava que a resposta de todo mundo ia ser A. E eu consegui encontrar respostas do tipo Z. A resposta de todo mundo é Z. E agora, o que eu faço? Aí ele virou e disse assim, tem uma solução. É você tentar, você agora propor que as pessoas, foi a sugestão que ele me deu, que as pessoas analisem por que deu Z. Então, por que em trabalhos futuros que as pessoas discutam por que deu Z? Porque saiu até do contexto daquilo que a bibliografia definia. E foi bem interessante, porque eu quebrei completamente paradigmas que eu tinha na minha cabeça. Eu achava que era uma coisa e acabei descobrindo outra. Mudou o meu modo de pensar completamente. E a pesquisa faz isso. Agora, eu fui pesquisar uma área que eu já trabalhava com ela, área que eu conhecia a área. Ou seja, e olha que mesmo eu conhecendo a área, eu tinha ideias pré-concebidas. E essas ideias pré-concebidas é que fizeram com que eu, de repente, assim, abrisse um buraco e eu dissesse, vou cair dentro, porque eu não sei nem o que eu vou fazer agora. Mas é interessante você ver que um outro entendimento se descortina. Você vai chegar a um outro conhecimento, e isso vai se somar àquilo que você já possuía de conhecimento.
E, além do mais, e aí a gente vê uma coisa, a gente pensa assim, mas a pesquisa, ou projeto, ou TCC, ele é só uma etapa para cumprir uma demanda que a instituição nos solicita. A gente tem que parar de pensar assim, porque ela é um processo de aprendizagem. Quando a gente pensa que ela é só um processo de cumprir tabela, a gente deixa de aprender. E a pesquisa, ela nos ensina muita coisa. Aí que eu admito assim, pensando na pesquisa, deixar claro que é importante manter e resgatar a memória cultural dos povos originais. Com certeza, eu não discordo não, Claudemir. E a pesquisa, e é justamente isso que a lei ela vai orientar pela definição dos parâmetros. Mas a gente precisa, enquanto sociedade, e é isso que esse tema que você propôs, eu acho que entra muito por esse caminho, de fazer essa análise. Se o poder público não analisa até quando ou até quanto isso está sendo efetivado, a pesquisa acadêmica pode fazer. A pesquisa acadêmica ela pode verificar a eficiência desse processo até um determinado limite. Ela não consegue fazer tudo, mas ela consegue verificar até quando ou até quanto os PCNs eles estão, as diretrizes elas estão efetivamente sendo aplicadas para a inclusão social ou para a inclusão dessas pessoas, né? E já foi várias vezes, não entendi. Meu tema foi sobre abandono afetivo no processo de adoção de crianças portadoras de HIV, posteriormente a casações de criança lisa. Cara, é muito legal, eu já estive lá, achei muito interessante. E eu fiz a mentoria de um professor, recentemente, ele infelizmente faleceu. Ele era um senhor, né, e ele estava fazendo doutorado, e pela dificuldade dele de uso de tecnologias, né, eu trabalhei com ele nos estudos, no levantamento de material, então eu fazia o acompanhamento dele de consultoria e mentoria uma vez por semana. E nós estudamos porque eu acabava estudando junto com ele. Nós estudamos sobre atitudes, comportamentos e crenças de estudantes de medicina e odontologia sobre o atendimento de crianças portadoras de HIV/AIDS. E foi bem interessante o estudo, a gente não conseguiu fazer todo o processo investigativo, porque era um processo amplo, mas a gente conseguiu, a gente elaborou os questionários, fez a validação, fez a aplicação de teste do questionário e fez a primeira coleta. E a gente chegou assim, as informações foram bem interessantes, mas a gente não conseguiu chegar a tudo. E aí a gente nota que, por exemplo, se os pais abandonam, a gente vê que os profissionais de saúde têm uma dificuldade muito grande não de conhecimento, mas daqueles conceitos prévios que eles carregam consigo no atendimento às crianças portadoras. É bem interessante. A pesquisa ensina muita coisa para a gente, né? Eu não sou da área, mas foi bem interessante para eu aprender. A gente começa a olhar com outros olhos, né? Mas, enfim, é isso. E a pesquisa, ela nos é um processo de aprendizado muito grande. Mas a gente precisa, como eu falei desde o começo, a gente precisa entender o que a gente está querendo fazer, o que a gente está querendo se propor. Porque não adianta você querer se propor algo que você não compreende nem para onde vai. E aí fica mais difícil você ir para algum lugar. De repente, você já estava entrevistando a autora de um livro em Minas Gerais. Cara, esse é top. Quando eu fiz o meu mestrado, foi sobre inclusão social. Eu li todos os livros que tinha de um cara que era especialista sobre inclusão social. Ele era a base do meu entendimento. Hoje eu não quero nem saber dele. Mas eu precisei ler, porque eu precisava entender quem era o papa da inclusão social no Brasil. E aí foi para eu poder compreender melhor o meu tema, que era sobre isso. E é bem legal, é bem legal. Na verdade, a gente vê a pesquisa como algo para cumprir tabela, mas a pesquisa ela é um processo de crescimento individual. A partir do momento que a gente vê desse outro modo, não
cumprir tabela, a gente vai entender melhor o que vem a ser. E vai entender onde é que ela nos modifica, onde é que ela nos melhora, né? E aí, crianças, eu queria agradecer. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a falar. Tem gente caladinho por aí. O Armindo não falou nada. O Felipe também não. Nós estávamos esperando um público maior. Nós tínhamos 30 inscritos. E, infelizmente, ou felizmente, vocês foram um grupo pequeno, mas um bom grupo. E foi pequeno, e aí, de repente, deu para a gente até... felizardo. A gente conseguiu conversar, a gente conseguiu interagir até com mais facilidade. Mas, de todo modo, eu estou definindo pela consultoria fazer mais ações como essa. O meu canal no YouTube, ele está sem... Eu quase não tenho... Faz 2 anos que eu não coloco nada lá. Então, por isso, eu comecei até a gravar essa nossa apresentação, justamente para a gente poder levar para o canal, né, e voltar a gerar conteúdo. Então, provavelmente, vamos ter outros vídeos. Então, esse é um, e provavelmente teremos outros. Fala, Simone. Então, como sempre, falando a beça, né? Não tem jeito. Assim, mais ainda, aumentou mais ainda a minha admiração por você. Enfim, foi um momento fantástico, muito importante, porque cada vez se aprende mais, né? E eu gosto sempre de ser esse livro aberto, assim, e ficar captando que vai chegando perto da gente. Não, apareceu isso aqui, esse curso, vou fazer. Porque, assim, refresca as ideias da gente, né? Já dá vontade de fazer um novo projeto, né? Anima. Eu acho isso fantástico, essas vivências e conhecer mais regras também, né? Coisas tão importantes, que talvez na época, talvez não, com certeza, na época que eu tive que fazer diante de tanta pressão, porque o meu TCC eu apresentei na época de pandemia, então foi um período super caótico, né? Tive que, ainda bem que a pesquisa eu consegui realizar um pouquinho antes, né, antes de entrar esse período da pandemia, mas é um momento sensacional, gostei muito e só quero agradecer por esse momento tão especial. E obrigada a todos, né, que estão aqui também, a gente participando, Cleudimir, aproveitando bastante para fazer o trabalho dele, né, muito bom. Pegou uma cola bonitinha, né, e isso daí é legal também, lógico. E aumenta mais a curiosidade da gente, né, em como realizar esses trabalhos. Enfim, obrigada, Ivone. Boa noite. De nada, disponha. E assim, vocês me acharam pelo Instagram, eu acho. Então, os outros que vieram, né, o Armindo e o Felipe. Então, continuem lá no canal, adicionem, precisarem, estou à disposição. E a gente vai fazer disso mais frequência. Próximo que a gente for fazer, o próximo vídeo na próxima live que a gente for fazer, eu vou anunciar com mais tempo, mas eu precisava iniciar. Na verdade, eu estava muito, muito enferrujada, eu estava precisando começar. Eu ainda não tinha começado. Mas é isso aí. E a gente vai. Essa é uma área que eu gosto muito de trabalhar, e vamos que vamos. Então, estamos aí, a consultoria está disponível, se vocês precisarem de normalização, orientação, precisarem de mentoria, estamos à disposição, é só chamar a gente, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês, e qualquer coisa é só me chamar, lá pelo Instagram, e assim fica. Gente, boa noite, é uma segunda-feira, mas boa noite a todos, boa noite Armindo, boa noite Cleudimir, boa noite Simone, boa noite Felipe. Eu agora vou cuidar dos meus filhos caninos e descansar um pouco, tá bom? Ele está bem aqui, ele está por aqui, está bem aqui no meu pé, Wilde. Tá bom, queridos? Boa noite, um beijo, fiquem com Deus.